Coloque a mão no seu coração, feche seus olhos. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor, pelas tuas misericórdias. Obrigado porque tu és o nosso Abba, Pai, o nosso paizinho querido, o nosso paizinho amado. Esse Pai de amor, esse Pai perfeito. Esse Pai que nunca nos desamparou, esse Pai que nunca nos deixou, que nunca houve falta. Senhor, muito obrigado por ser esse Pai. Te apresentamos, Deus, as nossas vidas mais uma vez. Obrigado por cada um que está aqui, cada família aqui representada. Que nessa manhã o Senhor continue falando aos nossos corações, pois queremos ser impactados pela Tua palavra, pois essa palavra transforma a nossa vida. Brinda a nossa mente, nosso coração, para que possamos ouvir a Tua voz e guardar no coração e colocar em prática. Em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero falar sobre o Pai provedor. Antes disso, eu só rapidinho, aqui bate o ar direto nele. Se você quiser vir para cá, eu acho que vai ser melhor, porque senão vai ter a incidência do ar muito forte nele. Eu quero falar sobre o Pai provedor. Uma das características natas de um pai é o cuidado. Isso eu não digo somente pelo fato de entender sobre paternidade, mas porque eu sou filho. Nós somos filhos e você já teve experiência, seja com seu pai ou seja com sua mãe, acerca de ser cuidado. Se você está aqui hoje, foi porque em algum momento alguém parou e cuidou de você. E esse cuidar de você não foi apenas um gesto simbólico, foi algo transformador. Desde o seu nascimento, não vou nem falar do nascimento, desde antes do nascimento, você está sendo cuidado. Estou ali com a pastora Cíntia, que está carregando Samuel ali na barriga, no ventre, e está cuidando dele? Está cuidando dele. Não vai esperar nascer para cuidar, vai? Não vai. Ei, Mag, não vai esperar nascer? Não vai, já está cuidando desde já. O cuidado começa agora. Por isso que Ele nos amou primeiro. Ele nos amou antes de todas as coisas, Ele já tinha nos amado. Léo, tem algum ruído aqui de som que está me atrapalhando. Vê lá, por favor, o que é? Ele nos amou primeiro. Por quê? Porque é um amor que não depende da minha condição humana. É um atributo dele. Nós lemos aqui no começo que Deus é amor. Se nós queremos viver em amor, eu tenho que viver em Deus. Eu não consigo desassociar uma coisa da outra. E a característica desse Deus Pai é um Deus cuidadoso. É um Deus provedor. E naturalmente nós vemos de uma história da humanidade no qual o Pai, ele assumiu esse protagonismo acerca de ser o provedor. Aquele que realmente ele tinha condições de sustentar a sua casa, sustentar a sua família. Com o passar do tempo, por mais que esse princípio ele continue real, mas hoje a gente verifica que existem inúmeras outras possibilidades acerca da manutenção, do sustento, da provisão, mas de forma bíblica e histórica, esse sempre foi um papel do Pai. Sempre foi assim. Por quê? Porque esse é um atributo de Deus. E Deus, ele quis, através de Jesus, se apresentar não somente como um Deus distante, criador de todas as coisas, mas um Deus Pai. Um Deus, um Pai presente. Tanto que Jesus ele vem aqui à Terra e ele começa a falar sobre Deus justamente dessa forma, Pai. Ele veio apresentar uma outra realidade para nós. Olha, eu não quero que o seu relacionamento com Deus seja apenas um relacionamento de alguém distante, de alguém que não tem ali intimidade, de alguém que não tem relacionamento, que não tem conversa, não. Eu quero que vocês tenham um relacionamento como um pai e filho. Essa é a verdade.
E aí Jesus vem e revela esse Pai. E eu estou aqui hoje, vocês estão aqui hoje, porque nós enxergamos nele esse Pai. Esse Pai, como o Nanda falou aqui, que talvez você não teve no seu dia a dia, na sua formação, na sua criação, mas este Pai Celestial, ele é suficiente para suprir as suas necessidades. Entendemos a importância de você ter um lar estruturado, um lar saudável, uma conjuntura familiar muito bem organizada. Tudo isso é muito válido, importante. Eu louvo a Deus porque Ele me concedeu essa oportunidade, como eu creio que concedeu a muitos aqui, de ter essa estrutura base muito bem alicerçada. Mas eu sei também que isso não foi um privilégio de todos. Não é uma realidade de todos. Por isso vem Jesus e fala, olha, o que você não teve, eu posso te dar. O que você nunca viveu, eu consigo proporcionar para você, porque eu e o Pai somos um. Por isso que ele diz, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O caminho que você tem que seguir, trilhar, para você ir em direção ao Pai, é Jesus. Não há uma outra forma. Você pode tentar viver a sua vida de diversas formas, estabelecer as suas culturas, os seus entendimentos, mas na prática, o que você precisa é se relacionar com o Pai. Esse Pai provedor. E Deus colocou no meu coração alguns níveis de provisão que Deus ele é capaz de fazer. E o primeiro deles é a provisão que supre. Vamos ler Mateus capítulo 6, verso 31. Portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos, o que beberemos ou o que vestiremos, próximo, pois os gentios é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial de vocês sabe que precisam delas. Olha que legal isso aqui. Jesus aqui ele fala sobre comida, bebida, vestimenta, que nada mais é do que necessidades básicas. Todos nós precisamos disso. São necessidades comuns da vida. Todo mundo precisa disso. Não é nada, é um absurdo, mas absurdo é você ter a compreensão que ainda hoje tem pessoas que não têm o básico. Tem pessoas que precisam disso para sobreviver, porque vivemos em um mundo desigual, é uma realidade cruel. E a primeira dimensão dessa provisão é essa dimensão do cuidado diário. Do cuidado diário, do que nós precisamos. Só que aqui o texto bíblico diz o seguinte, volta lá para o 31. Portanto, não se preocupem. Aí eu vou perguntar a vocês, quem aqui nunca se preocupou com isso? Quem aqui não se preocupa com isso hoje? Nos preocupamos. Aí a gente entende o seguinte, a minha preocupação é contra a vontade de Deus. Porque a ordem de Deus é o quê? Não se preocupem. Só que nós insistimos em colocar a preocupação em prática. Porque achamos que simplesmente pelo fato de nos preocuparmos, aquilo vai acontecer. Acontece só porque eu me preocupei? Não. Talvez a preocupação gere em você disposição para trabalhar, para fazer isso, fazer aquilo, orar mais, enfim, cada um com sua realidade. Mas simplesmente eu pensei aqui, estou precisando disso, puf, aconteceu. É assim que funciona? Não é assim. Não seria muito fácil, senão para que existiria Deus para suprir as nossas necessidades? Não pode ser assim. O Pai, Ele conhece as suas necessidades antes mesmo de você abrir a boca e falar sobre elas. As minhas, as suas, Ele conhece. Só que muitas vezes nós vivemos uma vida e esquecemos disso. E aí achamos que Deus não está se preocupando, porque não é possível isso. Não é possível que Deus está vendo o que eu estou fazendo, está vendo a minha conduta, que eu tenho buscado servi-lo, tenho buscado fazer isso, fazer aquilo, e as coisas estão assim tão difíceis para mim. Por que tem que ser comigo? Eu olho o outro fazendo coisa errada e prosperando e crescendo e avançando, mas eu que busco fazer o que é certo, as coisas não estão acontecendo. E eu lembro
do salmista Asaf, que certa vez, eu não me recordo se foi Salmo 73, 74, enfim, que ele fala, olha, eu tive inveja do ímpio, porque eu olhei e eles estavam prosperando, e eu quase caí por conta daquilo. Mas aí o texto vai avançando e ele fala, mas aí eu entrei no templo, eu entrei na presença e eu vi qual era o destino deles. E ali eu vi o que aconteceu. Isso não fala sobre crente ou descrente, não. É sobre aquele que comete impiedade. Porque às vezes a gente tem essa mania de achar que o ímpio... Não, tem um monte de ímpio dentro das igrejas. Não tem a ver com ser ou não ser, não é sobre isso, não. E essa comparação é muito complicada, porque você olha para o outro e você fala, não é possível. Como pode isso acontecer? Mas eu quero que você, nessa manhã, já entenda que o seu Pai Celestial, bem antes do seu Pai terreno, conhece as suas necessidades. Conhece. O nosso Pai terreno, pela intimidade, pela convivência, sabe o que você precisa. Às vezes é um olhar, às vezes é uma conversa, é um tom de voz, algo que está funcionando, e já identifica ali uma carência e se esforça para suprir. É assim ou não, pais? É assim. Agora, se o Pai faz isso aqui na terra, imagina o Pai Celestial. Será que Ele não está cuidando de você, Pai? Será que Ele não está vendo seu coração, a sua mente? Está vendo. A ansiedade, ela tenta nos fazer carregar aquilo que nós deveríamos entregar ao Pai. Aí Ele fala, não se preocupem dizendo o que comeremos. Isso você pode traduzir para a sua necessidade de hoje. O que é que eu vou fazer? Como é que vai ser? Pois os gentios é que correm atrás dessas coisas. Está vendo? E eu vou insistir aqui sobre a famosa correria. Deus não quer que a gente viva em correria. A única correria que Deus quer que eu viva, sabe qual é? É correr atrás dEle. É correr para Ele. É correr para os braços dEle. Porque isso tem que ter pressa. Tem que ter pressa. Outro tipo de correria, Deus não quer isso. Precisamos trabalhar, ser responsáveis, mas sem transformar isso como a nossa fonte de segurança. Porque a minha fonte para tudo é quem? É Deus. É Ele quem me dá força, sabedoria, discernimento, inteligência, para que eu trabalhe, para que eu faça qualquer outra atividade. Mas vem onde? Vem dEle. Entenda que o seu Pai Celeste, Ele conhece as suas necessidades básicas. Davi fala, fui moço, agora sou velho, eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Aí você percebe que a questão não é simplesmente uma ausência de provisão, talvez esteja sendo uma ausência de obediência. Talvez esteja sendo uma ausência de viver aquilo que Deus quer que eu viva. E aí quando eu não vivo aquilo que Deus preparou para a minha vida, aí sim eu vou ter que resolver com os meus próprios meios. Com o meu jeito de resolver as coisas. Enquanto poderia ser mais fácil. Poderia ser mais leve. Poderia ser muito mais amável. Mas eu insisto em querer fazer do meu jeito, porque às vezes demora para Deus resolver. Eu quero orar agora, eu quero que amanhã Deus responda, e às vezes não vai ser assim. Qual filho aqui que pediu ao pai, todas as vezes o pai atendeu na hora? Algum filho aqui já fez isso? Não é assim. Não vai ser assim. Às vezes é na volta. Mês que vem, próximo mês, ano que vem. Não. Mas quantas vezes também ele foi assim, se você obedecer, eu faço isso. O pai não fala isso, o filho? E aí o filho obedece e o pai vai lá e cumpre e faz. Pega essa referência e coloque para Deus. O que nos falta, gente, é obediência. Porque obedecer às vezes é difícil. Obedecer às vezes dói, Léo. Porque vai contra a sua natureza. Aí você fala assim, não. Então você vai ver o resultado disso. Porque nós colhemos exatamente o que nós plantamos. Se você vai plantar, vai semear um relacionamento com seu Pai Celestial,
tenha certeza que você vai colher coisas boas. Porque Ele não vai desamparar você. Do básico até o restante que vamos falar aqui. A provisão começa na certeza que nós somos filhos. E esse é um grande problema da nossa geração, essas crises de identidade. Quem você é? De onde você veio? Isso não é de agora, não. Os filósofos lá da Grécia Antiga já falavam sobre isso. E parece que a humanidade toda foi avançando ainda com esses questionamentos. Mas quando eu compreendo que uma vez eu tido um encontro verdadeiro com Jesus, entreguei minha vida para Ele, eu me torno filho. E aí tudo muda. E aí eu tenho direito a tudo aquilo que o Pai conquistou por mim. Todas as coisas. E Ele vai olhar de acordo com as minhas necessidades. E vai o quê? E vai suprir. Por isso que esse primeiro nível é um nível de suprimento básico. Se você não aprende a ser dependente no básico, como é que você vai ser dependente no sobrenatural? No que ainda não existe na sua realidade. Se você ainda hoje duvida que Ele pode fazer aquilo por você aqui, aquela coisa simples que você fala, não, isso aqui Deus não está nem preocupado com isso aqui é questão minha. Deus está preocupado com tudo que você faz. Com tudo que você faz, com tudo que você pensa, Deus dá atenção a você. Sabe por quê? Porque Ele te ama. E Ele cuida de você. O filho não precisa viver desesperado por provisão quando conhece o coração do pai. Não precisa. O filho que conhece o pai, ele não vai ficar desesperado porque ele tem um relacionamento ao ponto de entender quando o pai diz não, é não mesmo porque não teve condições. Não fica duvidando, não, meu pai está dizendo isso assim, é porque ele não quer me dar. É porque ele não gosta, é porque ele não me ama, não. Ou é porque ele não pode, ou é porque ele olha para você e fala, você não está merecendo isso. Se eu te der isso aqui, você vai se prejudicar agora, então eu não vou conseguir fazer isso com você agora. Não é porque é um pai que vai castigar porque gosta de castigar, não é sobre isso. É porque existe um tempo determinado para todas as coisas. Da mesma forma que um pai aqui na terra, ele vai entender o tempo necessário de conceder coisas aos filhos, Deus também é da mesma forma. Porque Ele é o padrão de pai. Ele vai olhar e falar assim, não, Cindy, você agora não tem condições de receber isso, então vamos trabalhar um pouco mais aqui o relacionamento comigo, vamos crescer um pouco mais, no tempo certo vai chegar, e é assim que vai ser, porque Ele conhece, mas se Ele conhece, eu também preciso conhecer, por isso que o desafio bíblico aqui, olha, conhecer e prosseguir em conhecer. Não, eu vou conhecer Jesus aqui, pronto, conheci, tive um encontro, estou indo para a igreja uma vez na semana, tá lindo para mim, ó, glória a Deus por isso, não é só isso. É constância. Todos os dias eu preciso ir ao encontro do Pai. Todos os dias. Segunda provisão é a provisão que acompanha. Verso 33, Léo, avança. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Ou seja, buscar em primeiro lugar o reino. Buscar o reino, repito, não tem a ver com vir à igreja. Buscar o reino não tem a ver somente com ouvir pregação no YouTube, ou colocar um louvor no seu carro, ou no seu fone, ou em qualquer lugar que você estiver. Isso faz parte do buscar, mas o buscar o reino é querer viver o reino. E é muito além dessa realidade aqui de igreja. É na sua casa principalmente. Onde você está no seu ambiente mais privado. Ali o reino de Deus tem que estar muito bem estabelecido. Porque há estudos que apontam, mas eu não vou nem falar somente de estudos, mas as pessoas que estão mais próximas são as pessoas que têm uma capacidade maior de machucar você. De duvidar, de questionar, porque a intimidade leva a isso. Naturalmente a intimidade leva a isso. Só que aqui Deus fala de uma provisão que acompanha, por quê? Porque é algo condicionado. Olha, se você me buscar,
em primeiro lugar, pode ficar despreocupado. Nada vai lhe faltar. Pode não sobrar, entenda, mas faltar, não vai faltar. Porque ela acompanha. Por isso que a Bíblia diz que, olha, não, as bênçãos, elas vão te acompanhar. E ele diz, olha, os sinais seguirão os que creem. Se eu creio e se eu estou buscando viver uma vida correta, entenda, eu não estou falando sobre perfeição, porque aqui ninguém vai conseguir ser perfeito. Mas é o querer. Quando a Bíblia fala sobre santificação, a Bíblia fala sobre um processo constante, permanente, de separação. Todos os dias eu tenho que ter a capacidade de analisar a minha vida e falar, isso aqui não foi bom, eu tenho que me afastar disso, eu tenho que ir em direção a Cristo. Se eu fizer isso todos os dias estou buscando viver em santidade. É fugindo daquilo que me afasta de Deus, estando cada vez mais perto daquilo que me aproxima de Deus. E aí vem o que Davi falou sobre ser justo. Nunca vi um justo desamparado. E às vezes a gente fica naquela preocupação, não, mas eu tenho vergonha de pedir. Às vezes Deus vai abençoar você através do seu pedido. Preciso de ajuda aqui, não consigo hoje. Não tenho isso. Porque você pode pedir, e a gente fala que o não é garantido. Mas quando existe um sim naquele pedido, isso é um sinal, ao meu ver, de que Deus ali proveu. É porque às vezes a gente acha que a provisão, ela vem somente do nada. Não, eu estou aqui, eu vou orar, e Deus do nada vai mandar alguém ali para falar alguma coisa. Pode ser assim? Pode. Diversas vezes foi assim comigo. Mas diversas vezes eu precisei ter a atitude de ir e falar, olha, eu preciso de ajuda. E Deus o quê? Usou alguém e proveu. Então quebra hoje o orgulho de pedir. Não acha que, não, porque eu vou me expor. Não tem isso não. Existe essa provisão, ela é concretizada através de um alinhamento de prioridades. Se eu faço isso aqui, não é uma barganha, entenda, é um posicionamento. Por isso que eu falo que posicionamentos liberam destinos. Quando eu me posiciono em Deus, o que Ele tem para mim vai ser liberado. Porque já foi conquistado na cruz. Não tem nada novo a ser criado. Jesus já fez a obra completa, o plano é perfeito, não vai mudar isso. Primeiro, o reino. Depois, essas coisas serão o quê? Acrescentadas. Não fala, olha, você vai lutar, batalhar. Não que a gente não faça isso, mas o texto aponta algo muito mais natural. É consequência de uma vida com Deus. É consequência de uma busca incessante por Ele, não pelo que Ele pode nos oferecer. Porque tem pessoas que só vão buscar a Deus quando precisam dessa provisão. Aí Deus dá a provisão, obrigado Deus, poxa, bênção, não quer saber mais. Aí vai esperar novamente uma necessidade para voltar para o Senhor. Já pensou? Qual pai que gosta disso? Não, quando é para pedir, o filho é carinhoso. O filho dá um abraço, chama de meu amor, manda mensagem, faz postagem no Instagram. Mas quando é para reclamar, quando discorda, é porta batendo, é gritaria. É assim com Deus também? Não pode ser. Não pode ser assim. Deuteronômio 28, verso 2, diz assim, todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Mais uma vez, falando que é necessário obediência. Obediência à palavra de Deus. O povo aqui estava no deserto. E Deus havia prometido inúmeras coisas para aquele povo. E Deus cumpriu a sua promessa. Eles passaram 40 anos no deserto. Com a mesma roupa, calçada. Quando não tinha comida aqui feita, o maná caía do céu. Era provisão até no aspecto de tempo, porque era coluna de fogo, era nuvem, tudo isso o quê? Mostrando o cuidado. E ainda assim, o povo desobedeceu. E ainda assim o povo foi ingrato, o povo reclamou.
Mas Deus não mudou a promessa dele, continuou firme. Aqueles que obedeceram, como o texto bíblico diz, Josué e Caleb, entraram na terra prometida. Por quê? Obedeceram. Se você quer que as bênçãos te acompanhem, que a provisão te acompanhe, obedeça. Obedeça. O texto bíblico diz que Deus, ele quer a obediência, ele não quer o sacrifício por si só. Vale mais obedecer do que sacrificar. E nessa época estava fazendo menção a sacrifício mesmo, de animais, o holocausto em si, mas trazendo para uma realidade do hoje, às vezes nós realizamos sacrifícios da nossa carne, enquanto que Deus queria apenas uma obediência. Mas você teve medo de obedecer, porque talvez em um primeiro momento era muito desafiador para você obedecer a Deus. E se acontecer isso, pronto, se botou em si é porque não tem fé. Aí realmente não vai acontecer. Porque a fé, ela não trabalha com a dúvida. É certeza. É certeza. Olha, eu não estou vendo, mas eu tenho certeza que Ele vai fazer. Porque o que Ele quer de mim é o quê? Obediência. Então eu vou obedecer. Amanhã o cenário pode ser negativo, mas eu estou debaixo da palavra dEle. Então o que hoje é negativo, amanhã vai ser positivo. Eu só preciso o quê? Crer. Confiar nele. A obediência não compra o favor de Deus, mas ela nos posiciona dentro do princípio. Repito, não é barganha. Ó, Deus, está vendo? Eu vou obedecer. Ó. Mas é princípio. Certa vez, Deus, ele pediu a um profeta que chegasse diante do rei e falasse, olha, arrume tua casa, que você vai morrer. Já pensou? Alguém bate sua porta lá? Arrume sua casa que você vai morrer. Imagine que mensagem boa. Aí o rei para tudo aquilo e começa a orar. Não. Só que a oração dele não foi uma oração pedindo ali simplesmente, Deus, eu fiz isso. Eu tenho buscado fazer isso. Eu tenho agido dessa forma. Lembra o que eu fiz? E aí Deus viu aquilo moveu ali o coração, porque ele estava sendo o quê? Obediente. Antes mesmo, o texto bíblico diz, antes do profeta sair do palácio, Deus fala, volte, diga que vou acrescentar a ele mais 15 anos de vida. Olha a importância da obediência. Olha a importância de você viver algo diferente. Não adianta pedirmos provisão enquanto a gente despreza princípios. Não adianta. Não tem como. O reino de Deus, ele é regido por princípios. E todas as vezes que nós quebramos princípios, nós abrimos brecha, nós damos legalidade. Por isso a importância de preservarmos os princípios. Princípio é fonte de lei, não é? Os princípios bíblicos têm que ser colocados em prática na minha vida. Eu não posso desprezar isso. Mas quando o reino ele ocupa o primeiro lugar, as demais coisas elas encontram o lugar certo. Mas o meu coração tem que queimar primeiro pelo reino. O meu coração, quando eu acordo pela manhã, meu primeiro pensamento não tem que ser meu trabalho, não tem que ser minha esposa, não tem que ser a igreja, tem que ser o quê? Deus. O reino de Deus. Porque se eu não buscar esse reino, não vai funcionar. Não vai funcionar. Quem coloca o reino em primeiro lugar não precisa colocar a provisão no lugar de Deus. Porque Ele já colocou antes. Porque você já colocou Ele antes. Ele vai na frente. Você entende isso? Que Ele vai na frente? Às vezes nós achamos que, não, eu vou chegar primeiro. Não, eu vou acordar mais cedo porque eu vou chegar lá e lá eu vou dar o meu máximo. Quando você chegou lá, já dizia o corinho antigo, quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Já estava, eu sempre trago essa referência dos homens na fornalha. O rei mandou lançar 3 homens na fornalha, porque falaram, não vou me dobrar isso. Mas eles lançaram, os soldados que lançaram, só o fato de estarem próximos daquela fornalha, eles foram queimados. Mas de repente o rei olha e não tinham mais 3, mais 4. E diz, olha, e o quarto é semelhante ao Filho dos Deuses. E eles saíram e não se queimaram em nada.
E é isso, para mim fica muito evidente de que o quarto homem já estava lá antes deles entrarem. Antes de você enfrentar o problema, a luta, a dúvida, a dificuldade, entenda, Deus já está lá primeiro. Por obediência a Ele, você não vai se queimar. Vai dar medo. Imagina o medo que eles sentiram, mas eles falaram, olha, Deus pode nem livrar, mas para mim, não estou nem aí. Ainda que Ele não livre, eu não vou me dobrar. Será que você tem tido esse comportamento? Deus não pode fazer nada, Deus pode ficar parado, mas eu não vou abrir mão dos meus princípios. Eu não vou abrir mão daquilo que é correto, eu não vou abrir mão de obedecer a Deus. Isso vai te custar amizades, vai te custar negócios, vai te custar família, eu não sei. Mas priorize quem? Deus. Ele é a fonte. Penúltima provisão, é a provisão que surpreende. Gênesis 22, 7 e 8. Queria um guardanapo, por favor. Gênesis 22, verso 7 e verso 8. Isaac disse a Abraão, o seu pai, meu pai. Sim, meu filho, aqui estou. Abraão respondeu. Isaac perguntou, a brasa e a lenha estão aqui. Obrigado, mãe. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? A brasa e a lenha está aqui, mas onde está o cordeiro? Imagina, um pai pega o seu filho, o filho da promessa, por obediência a Deus e leva para um monte, e ali com um propósito real de o quê? De apresentar Isaac como um sacrifício. Já pensou, Júnior? Pega Adão, Deus fala assim, pega Adão, leva ele ali na duna ali, Estalamares, prepara assim uma fogueira, uma coisa, coloca ele ali em cima e oferece ele para mim. Ia deixar? A mãe está ali, ia deixar não? Vai me rugir. Sara não teve escolha. Abraão pegou Isaac e levou. E aí Isaac, como não quer nada, pai, vem cá, estou com uma dúvida aqui assim. Estou vendo aqui que tem essas coisas, mas não está faltando nada não. Abraão respondeu, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Os dois continuaram a caminhar juntos. Imagina como foi tensa essa caminhada. Imagina quantas coisas estavam ali passando na cabeça dos dois. De Abraão, como assim, meu filho? Isaac, rapaz, Deus vai prover mesmo, né, Deus? E às vezes nós temos essas dúvidas hoje. A diferença é que o nosso Pai Celestial não tem essa dúvida que Abraão tinha. Mas talvez o seu pai terreno, você que está aqui como pai, tenha dúvidas hoje. Deus, eu preciso fazer tal coisa, como é que vai ser? Deus, é isso mesmo que o Senhor falou comigo? Tem certeza que é isso mesmo? Porque a aparência diz outra coisa. Você, filho, pode estar falando, peraí, não, tanta coisa para sacrificar, vou sacrificar logo o que eu gosto de fazer, o que eu quero. Às vezes tem isso, né? Numa família, alguém vai ter que abrir mão de coisas. E normalmente o pai abre mão. Quantas vezes meu pai abriu mão de coisas por amor a mim e minha irmã? Mas Deus, Ele é tão generoso, tão lindo, que Ele permite também que chegue momentos que você vai ter o prazer de abrir mão de coisas em prol do outro. Porque você fala, isso é amor, isso é gratidão, isso é honra. Existem situações que nós conseguimos resolver, mas existem outras que estão longe, além da nossa capacidade. Além. Aqui, Abraão não podia fazer nada senão obedecer. Isaac não podia fazer nada senão ficar ali, obedecer. Um estava obedecendo o Pai Celeste e o outro estava obedecendo o Pai terreno. Mas ambos estavam vivendo abaixo da obediência. Mais uma vez, a importância de obedecer. E todos nós sabemos qual foi o resultado dessa história. Abraão não tinha resposta na mão, mas tinha a certeza no coração.
Deus proverá. Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Pronto. O que você precisa ter hoje, pai, no seu coração é isso. A certeza que Deus proverá. Certeza que Ele é o Jeová Jireh. Que Ele é aquele que não muda. É que Ele continua sendo Deus. Faça aquilo que está ao seu alcance e confie no que Deus pode fazer além disso. O que compete a você, faça. Não questione, faça. Deus, é isso, eu vou fazer. Vou fazer. Não limite a provisão de Deus aos recursos que você consegue enxergar, porque eu creio no Deus que traz à existência o que não existe. Se eu confiar apenas no que eu estou vendo, vai ser muito limitado. Porque eu vou confiar só no que eu posso tocar, no que está disponível. Não. Por isso que essa é uma provisão que surpreende. É que vai além do que eu posso imaginar, do que eu posso pedir. Não, a Bíblia diz que Deus, Ele pode fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Ou seja, que Deus de provisão é esse? Ele pode todas as coisas. Quando você não consegue produzir uma resposta, Deus, Ele continua com a capacidade de fazer. Não é porque você não tem resposta hoje que Deus não tem resposta. Não é porque você hoje não consegue explicar como é que vai ser que Deus não consiga. Consegue. É porque tem coisas que para a nossa lógica humana não faz sentido. Mas para Deus faz sentido sempre. Sempre. Não existe, são linhas tortas, não. A linha é certa, a palavra é certa, o propósito é certo. Eu é que não estou alinhado com Ele, não entendo às vezes. Isso que acontece. Mas aí vem a maior provisão de todas. Nós falamos sobre a provisão que supre coisas básicas, a que acompanha mediante ali a sua obediência, e a que surpreende, que é aquela que você fala, olha, eu não tenho o que fazer. Eu estou obedecendo, mas não está acontecendo. Aí Ele surpreende e faz. Mas a maior provisão de todas está lá em João 1:29. E aqui a gente finaliza. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A maior provisão que o Pai Celestial teve capacidade de nos dar foi Jesus. Por isso que eu abro minha boca e digo, Ele é tudo que eu preciso. Porque através dEle, eu tenho todas as coisas. Através dEle, você pode ter todas as coisas, segundo a vontade dEle. Segundo o tempo dEle. Abraão declarou, Deus proverá o Cordeiro. Aí séculos depois, João fala, este é o Cordeiro. Lá atrás já estava anunciado isso. Deus vai prover. O lugar de Isaac era o meu lugar, o seu lugar. Meu destino era aquele. Era a morte. Sem direito a nada, a salvação. Mas da mesma forma como Deus proveu o Cordeiro para Abraão, Ele enviou Jesus para morrer em meu lugar. Para morrer em seu lugar, para que você tenha uma vida eterna, para que você possa viver para Ele. Foi para isso. A nossa maior necessidade nunca foi dinheiro, emprego, saúde ou coisa material. A nossa maior necessidade sempre foi e será a salvação. Porque não faz sentido eu ter tudo aqui e não ter salvação. Faz sentido para você? Para mim não faz. Para mim não faz. O plano de Deus foi para nos salvar. E essa salvação, ela não implica apenas futuro, mas é você viver hoje, tendo a compreensão da salvação, porque isso muda a forma como você vive. A gratidão que você coloca ali em prática é infinitamente maior, porque você fala, epa, eu fui salvo. Como é que eu fui salvo e estou vivendo essa vida? Como é que alguém morreu por mim e eu não quero falar com ele porque estou cansado?
Porque como é que alguém se entregou e eu não quero entregar 1% do meu dia para Ele? Para mim não faz sentido isso. Isso é viver uma vida de ingratidão. Aquilo que jamais conseguiríamos prover por nós mesmos, Jesus veio e fez. Jesus fez por mim, fez por você. O mínimo que eu tenho que fazer hoje é viver uma vida para Ele. Falar, Senhor, eu faço o que o Senhor quiser. Senhor, se for difícil para mim, não é para o Senhor, então me ajuda. Me capacita. Guarda minha mente, guarda meu coração, para que eu viva a Tua vontade. Deus, Ele enviou Jesus, sabe por quê? Porque Ele nos ama. O texto diz isso, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E o tal maneira está escrito aí, não é por um acaso, é porque não é possível expressar com palavras o tamanho desse amor, ou a forma como foi esse amor. Então, de tal maneira, olha, nem tente entender isso, porque é muito grande. Ele fez isso por amor. Deus, Ele não cuidou apenas da nossa vida, e não cuida da nossa vida terrena, Ele já preparou a nossa vida eterna. Nós temos limitações, você não consegue planejar muito, você tem um limite de planejamento. Quem é que consegue planejar efetivamente o café daqui a 2 anos, daqui a 1 ano? Somos corajosos que planejamos o amanhã, planejamos que vamos almoçar daqui a pouco, mas ninguém sabe se vai sair daqui da igreja. Alguém sabe não? Tem certeza? Eu não tenho. Porque nós somos limitados, mas Deus não. Aí um Deus que já planejou, porque Ele sempre existiu, um Deus que planeja, um Deus que já está com tudo pronto. Esse tem que ser o seu provedor. O seu pai aqui na terra, a sua mãe, enfim, eles podem prover coisas para você. Mas eles só fazem isso porque Deus dá condições. Você, tudo que você faz hoje, você precisa ter a compreensão que vem de Deus. A maior provisão não chegou às nossas mãos, ela chegou na cruz. Nós hoje recebemos os frutos da cruz. A cruz de Cristo me deu condições de viver o que eu vivo hoje. Mas ela tem plenas condições de me levar para outros lugares, outros níveis de intimidade com Deus, desfrutar outros níveis de provisões, outros. Vai depender de quem? De Deus? Não, de você, da sua obediência. Precisamos reconhecer que o nosso Pai Celestial já nos deu tudo, que foi Jesus. Essa é a maior provisão, porque ninguém mais poderia fazer isso. Talvez o seu pai não tenha conseguido prover para você coisas aqui na terra. Talvez você precisou do auxílio de outras pessoas da sua família, ou de amigos, e cada um com sua realidade. Algumas vezes você teve acesso a isso, outras vezes não. Você já deve ter sofrido, sentido dores por conta disso. Mas eu quero que nessa manhã você saia daqui com uma compreensão muito forte no seu coração. Independente de tudo que você viveu, ou que você vive, existe um Pai presente, perfeito, que te ama e que vai cuidar de você cada vez mais. Porque Ele não muda. A promessa que Jesus fez foi que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a promessa. E tudo que Ele promete, Léo, Ele cumpre. E eu quero viver essa promessa, esse cumprimento na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos, quero convidar a Karine. Quero que você nesse momento agradeça a Deus pela provisão que você já recebeu na sua vida, pelo cuidado que você já teve da parte de Deus, da parte de seu pai aqui na terra, ou de quem o Senhor usou para ser um provedor para você. Isso tudo é necessário para que a gente cresça e desperte em nós o desejo de sermos mais gratos ao Senhor. Depois nós vamos orar e eu creio que sairemos daqui com a nossa mente e nosso coração renovados pela palavra do Senhor. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali.
Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Pai, nós agradecemos, Senhor. Obrigado por ser esse Deus zeloso, cuidadoso. Quantas vezes, Senhor, nós duvidamos de que o Senhor vai fazer. Pedimos perdão por isso, Pai. Porque Tu és um Deus tão perfeito, um Deus que não falha, um Deus que não muda, um Deus que cumpre tudo aquilo que promete. E ainda assim, com a nossa fragilidade, a nossa humanidade, nós não reconhecemos e duvidamos. Mas queremos, a partir de hoje, Deus, renovar um compromisso contigo de sermos mais fiéis ao Senhor, de obedecermos mais a Tua palavra, de Te amarmos mais, Te amarmos verdadeiramente acima de todas as coisas. Estabelecer o Senhor como prioridade, buscar em primeiro lugar o Teu reino, Senhor. Nós queremos ver isso, queremos ter a compreensão de que se formos obedientes, a Tua provisão será real em nossas vidas, Senhor. Te damos graças por isso. Guarda, abrindo nosso coração, a nossa mente. Precisamos, Deus, desse amor perfeito todos os dias, para enfrentarmos as dificuldades, as lutas, as tentações, os problemas. Mas queremos ter a certeza de que o Senhor estará conosco, nos ajudando, nos amparando, guiando os nossos passos, Senhor. Coloque em nós, Deus, uma fé inabalável, uma certeza de que o Senhor pode fazer, e que não é pelo nosso merecimento, é pela Tua graça, Senhor. É um favor imerecido, mas nós fomos alcançados por ela. Que cada um aqui, Deus, receba nessa manhã provisões, cada um com sua necessidade real, com o seu nível, mas que o Senhor possa nos surpreender essa semana com provisões. Que nessa semana, Deus, portas sejam abertas, mas também, Deus, nós queremos que o Senhor nos ajude a obedecermos mais, pois será muito natural que isso aconteça. Fica conosco, Deus, nos abençoa nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, aplauda o Senhor Jesus.